Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, estamos iniciando mais um Expresso Sindimepa. Eu sou o Wilson Machado, diretor de comunicação do Sindicato dos Médicos, e hoje recebemos aqui o crítico de cinema, Marco Antônio Moreira, que também é presidente da Associação de Críticos de Cinema do Pará, coordenador do Centro de Estudos Cinematográficos e curador do programa do Sindicato dos Médicos do Pará, no Cine Teatro. Às terças-feiras temos aqui sessão de cinema, coordenado pelo Marco Antônio. Eu renovo a informação de que o ingresso é gratuito para toda a sociedade paraense, para todos aqueles que se interessam por cinema e que queiram vir aqui se divertir e aumentar e melhorar a sua cultura a respeito dos bons filmes que temos disponíveis no mercado. Olá, Marco Antônio, muito obrigado pela sua vinda até aqui conosco no Expresso Sindimepa, e pode se reportar aos nossos ouvintes, aos nossos assistentes do nosso programa, aos médicos, a todos aqueles que têm interesse em cultura e têm interesse em saúde, porque este é o objetivo do nosso podcast. Bom, eu agradeço o convite de estar aqui, com muita honra. Gosto muito de cinema e toda a minha atividade, de algum modo, está direta ou indiretamente relacionada ao cinema. E uma das atividades que eu mais tenho prazer de fazer nos últimos anos é contribuir aqui com o Cineclube do Sindicato. Acho que tem muito filme bom, para ser exibido, para ser conhecido. Ainda mais hoje, que nós vivemos uma cultura meio imediatista, as pessoas querem saber só do que foi feito agora. Mas quem gosta de cinema ou de música ou de teatro, enfim, de arte, sabe que tem uma trajetória bacana para se conhecer. E eu entendo que o Cineclube do Sindicato cumpre essa função muito bem de apresentar para os espectadores da sociedade paraense, alguns dos grandes filmes que estão aí disponíveis. Então, eu agradeço o convite e estou à disposição aqui para a gente conversar sobre cinema. Marco Antônio, afinal, cultura é também uma questão de saúde? Pois é, certamente. Eu acho que desde que o cinema foi criado, no final do século XIX, de algum modo ele interage muito com a questão humana das pessoas. Inclusive, muitas pesquisas confirmam que o cinema foi a arte mais influente do século passado e continua sendo a arte mais influente desse século. Veja bem, é mais influente, não estou dizendo que é melhor. Para mim pode ser, de repente, mas não é essa a questão. É influente no sentido de poder chegar nas pessoas, das pessoas se interessarem pelo audiovisual. De alguma forma, os filmes podem nos ensinar muitas coisas, seja na dimensão humana, na dimensão da saúde, na dimensão pessoal, na dimensão coletiva. E eu acho que os filmes, de algum modo, sempre estão nos alertando, nos lembrando de algumas coisas. E uma das questões mais importantes, talvez, do cinema seja essa questão vinculada à saúde mental, física, que muitas vezes os personagens de muitos filmes nos mostram saídas, caminhos. Eu não sou muito fã de analisar que o cinema seja um filme que tem que ter mensagem o tempo todo. Mas tem. Muitos filmes têm. Mas, por outro lado, se a gente for analisar, nós podemos interpretar, do nosso modo, aquilo que nós assistimos nos filmes. É muito subjetivo isso, O que eu interpreto de um filme, o que a outra pessoa pode interpretar, às vezes pode ser o mesmo filme com interpretações completamente diferentes. Mas, de algum modo, os filmes afetam a gente. Não é à toa que, se a gente for analisar, mesmo em situações mais drásticas do século passado, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, por exemplo, os líderes das nações em guerra usaram muito o cinema como meio de transformação social. Mas também, se eles usaram erroneamente, muita gente também usa o cinema como meio pedagógico, de entendimento da sociedade, de transformação da sociedade. E eu acho que hoje as pessoas, quer dizer, há algum tempo já, não é nem de hoje, de algum modo as pessoas esperam muito do cinema. Existe uma expectativa muito grande em relação aos filmes, principalmente sobre assuntos que têm a ver conosco, particularmente. Tem um coletivo, Tem filmes que falam sobre o coletivo, mas tem filmes que falam sobre personagens que têm muito a nos dizer. Alguns dos filmes programados aqui no Sindimepa, por exemplo, têm esse caminho.
filmes, por exemplo, relacionados à medicina. Um dos filmes mais interessantes que eu programei aqui nos últimos anos foi um filme chamado Um Golpe do Destino, que é um filme muito emocionante. É a história de um médico que ele tem uma certa dificuldade em se relacionar com os pacientes. Ele é muito técnico, ele é muito burocrata. Até que um dia ele vira paciente, né? Ele descobre que está com uma doença e ele muda o lado de onde ele está. Ele né? descobre o quanto era importante a relação desse paciente. Aí ele descobre o quanto é importante uma palavra, além dos números, né? Como é importante um abraço no final do atendimento, além do simplesmente até a próxima. Né? Eu estou referindo a um personagem da área da medicina, mas, nossa, tem personagem da área, por exemplo, do direito, da área da administração, da área da música. Né? Então, esses personagens, eu gosto de pensar desse modo. Eu acho que, de algum modo, esses personagens se aproximam da gente. E é por isso que eu acho que é importante o cinema, assim como a arte, de uma forma geral, né? O nosso assunto aqui é cinema. Eu acho que o cinema ele tem, sim, ele afeta, sim, ele é importante para a questão da nossa saúde hoje, em pleno século XXI, no caso. Analisando de uma forma um pouco mais na área da filosofia, que não é bem a minha praia, né? Não é bem o meu caminho de entendimento, de conhecimento, mas eu leio muito sobre essa questão do cinema poder ser um alento, do cinema, de algum modo, ser uma ponta de esperança a respeito da sociedade tão caótica que nós vivemos. Né? Existem vários conflitos, todo dia nós assistimos e somos testemunhas de situações absurdas, né? De violência, de diversos modos. E, de repente, o cinema pode ser uma saída no que se refere, apesar disso tudo, apesar de todos os conflitos, apesar de um certo desânimo, alguns filmes podem chegar a dizer, não, ainda dá, ainda é possível. Vou dar um exemplo. Gosto de dar alguns exemplos. Já é tradicional aqui no sindicato, no final do ano, passar um clássico chamado A Felicidade Não Se Compra, que é um filme de 1946. Né? É um filme que, assim, é de 46, mas o que ele nos lembra no final do ano é absolutamente moderno. A necessidade da solidariedade, da afetividade, da valorização da vida humana, da relação das pessoas. Coisas que às vezes ficam um pouco espalhadas demais aí. E esse filme já tradicional, tão conhecido, nós temos um público que, normalmente quando é agosto, setembro, outubro, as pessoas que frequentam o sindicato, o Cine-Clube, vai programar no final do ano, né? Então, assim, são exemplos como esse do filme sobre o personagem do médico, dessa mensagem sobre solidariedade. De algum modo, eu entendo que o cinema é fundamental para a gente tentar buscar uma certa humanidade que tem sido perdida com o tempo. Claro, tem filmes e tem filmes. Eu gosto muito de usar aquela ideia do Paulo Autran, talvez não, acho que o maior ator brasileiro de todos os tempos, que eu tive a oportunidade de assistir no teatro várias vezes, né? Nossa. E ele se referia ao teatro da seguinte forma, ele dizia que o teatro tinha atores e tinha funcionários. O que ele queria dizer é polêmico, claro, né? Mas hoje seria polêmico, né? Atores são pessoas que nasceram com o dom da atuação e que, de alguma forma, têm a consciência da profissão. E funcionários são pessoas que vão lá, recebem o dinheiro, o cachê e vão embora. O cinema também tem a mesma coisa, tem pessoas que usam o cinema no sentido mais comercial. E eu não estou criticando, eu acho que é um caminho, né? Um caminho, cada um tem o seu. Mas quando nós somos testemunhas de filmes feitos por artistas, realmente, nessa concepção do Paulo, né? Paulo Autran, pessoas que entendem o cinema como meio de transformação, como meio de debate das questões da sociedade, como meio de debate das questões culturais, como meio de debate dos caminhos da humanidade. E quando você encontra um filme desse tipo, você sai diferente de uma sala de cinema. Recentemente eu estive no Cine Ribeiro do Charme e fui assistir um filme japonês chamado Monster. Há muito tempo que eu não saio tão emocionado do cinema. Uma história, a história começa a partir de um aluno que denuncia que o professor está assediando ele do ponto de vista da violência, do ponto de vista do bullying. E o que era uma pequena história, doutor Wilson, é muito mais complexo do que isso. Aí o filme termina de uma forma apoteótica no sentido assim, no final das contas, o que a gente precisa é de solidariedade. E às vezes a gente não encontra isso facilmente, nem nos filmes. Mas quando encontra, quando o cinema tem artistas, realmente artistas e não funcionários, que tem uma preocupação com o coletivo, de sensibilizar os espectadores, ou de pelo menos
levantar algumas questões do dia a dia que às vezes nem dá tempo da gente pensar, mas o artista pensa. Quando isso acontece, eu acho que existe uma interação fundamental, essencial do cinema com a nossa questão de saúde mental, física, etc. Então, eu não vejo o século XXI sem o cinema. E quando eu falo cinema, eu só queria pontuar que, assim, eu sou de uma geração que cinema para mim era sala de cinema. Hoje não é só isso, há muito tempo, né? Então nós temos o streaming, nós temos o audiovisual, nós temos o YouTube, nós temos a televisão. Claro que eu entendo que o melhor lugar para se assistir um filme é a sala de cinema, como é o caso aqui, né? Do Sindimep, do Cineclube Sindimep. Mas, de algum modo, se os filmes alcançam as pessoas, seja qual caminho for, eu acho que isso traz grandes benefícios. Eu não consigo entender o século XX, o século passado, sem a interação do cinema. E eu não vejo o século XXI sem ele de novo. Porque, ao contrário de outras artes, que também são maravilhosas e têm a sua importância, o cinema ele é quase que diariamente está na vida das pessoas. Aí, no caso, eu falo o audiovisual. Hoje nós temos os filmes, nós temos as séries, nós temos os clipes musicais, nós temos os documentários, são vários formatos. Então, de algum modo, diariamente, a grande maioria de nós, né, somos afetados por isso. Então, valorizar a importância do cinema nesse sentido, eu acho que é a obrigação de quem gosta, que é o nosso caso aqui, né, que é o trabalho do Cineclube Sindimep. Marco Antônio, nem a propósito, ontem à noite, eu cheguei mais cedo em casa, estava só, e liguei a televisão e lá procurei um filme. O primeiro que me chegou, eu gosto um pouco de filme de guerra, de filme mais violento, etc. E tinha um filme lá, que eu já não me recordo o nome, mas era assim, era a história de uma gangue, né, japonesa que tomava conta de um prédio, aos moldes do que acontece nos morros no Rio de Janeiro. Pegava um prédio muito alto, de 15 andares, e lá se instalavam muitos apartamentos e abrigavam pessoas ali para que fosse um escudo para as atividades deles, que eram nos últimos andares, que era a produção de drogas, enfim. E todo aquele processo de envolver polícia no meio, comprando, subornando, até que um destacamento da polícia resolve acabar com aquilo. Nós vamos hoje, já tinham tentado várias vezes e não conseguiu, nós vamos hoje invadir esse prédio e vamos acabar com essa história. Bom, eu fiz esse preâmbulo para dizer o seguinte, a violência é do início ao fim. Mas algo muito real. A filmagem foi feita de tal forma que parecia muito real, né? Aquelas brigas entre japoneses e tal, inclusive... Essa deve ser a ideia mesmo, tentar ser bem próximo da realidade. As facadas atravessando o pescoço, espirrando sangue, mas um negócio assim muito... isso é polêmico. Do início ao fim. Eu te confesso que eu disse no início que eu gosto desse gênero, mas eu saí tenso. Eu imagino. Eu saí tenso, porque a violência era tamanha, com um grau de realismo nas cenas, como foram filmadas, que no fim eu senti que eu estava um pouco mais tenso. Eu digo, já vi tanto filme de guerra que remonta muito mais a uma realidade, as guerras da segunda, os filmes da Segunda Guerra Mundial, que aquilo aconteceu realmente, né? Ali tem um teatro de guerra, mas isso existiu, a gente sabe que existiu. A tomada da Normandia, a invasão da praia, aquilo aconteceu. Dia D, né? Dia D. Então, por que eu estou tenso? Aí eu fui fazer uma análise rápida, até porque nós vamos conversar sobre isso hoje, eu digo, até que ponto esse tipo de filme realmente impacta no emocional de forma negativa. Por exemplo, se eu fosse um cardiopata, se eu fosse um hipertenso, será que isso não teria? Comenta a respeito disso. Olha, é muito polêmico isso. Essa questão da violência no cinema é muito polêmica. Eu particularmente gosto de filmes de guerra, mas principalmente os filmes de guerra que são contra a guerra. Né? E principalmente aqueles que não têm tanta cena de guerra. Por que eu digo isso? É muito polêmico. Claro, nós vivemos numa sociedade violenta e, de algum modo, o cinema deveria estar questionando a violência. Aí talvez venha aquela discussão que eu falei ainda há pouco, né, entre artistas e funcionários. Né? Eu acho que se ganha muito dinheiro com isso. E tem um grande crítico de cinema, talvez o maior crítico de cinema de todos os tempos, que é um crítico chamado André Bazin, que faleceu muito novo, faleceu com 40 anos, no final dos anos 50,
mas ele deixou um legado de pensamentos extraordinários. E um dos pensamentos do Bazin norteia a minha visão sobre esse tipo de filme. Ele dizia que a violência no cinema não é uma questão estética, é uma questão de ética. Eu acho incrível esse raciocínio. Quando eu vejo filmes muito violentos hoje, me preocupa. Porque se eu falei ainda há pouco que o cinema afeta a saúde, né, de algum modo interage com a nossa saúde, também interage o oposto, né? Eu acho para que a boa saúde, mas também para comprometer a saúde. Porque de algum modo esses filmes acabam causando uma insensibilidade visual. Eu vejo filmes hoje, principalmente os grandes blockbusters, que são sequências de violências intermináveis. Intermináveis. Até brinco com meus filhos, eu falo assim, não querendo ser muito polêmico, mas assim, que eu saiba, né, doutor, um tiro mata uma pessoa, né? No cinema você tem que levar 150 tiros para morrer. Então isso é uma exploração da violência. Você não está criticando a violência. Você está, de alguma forma, por tabela, dependendo da pessoa, da subjetividade da sua interpretação, você está incentivando. E, às vezes, ganhar dinheiro com isso, eu acho que... Aí eu volto para o Bazin, né? É uma questão de ética. Os grandes filmes contra a violência, eles são violentos, mas eles não exploram a violência de uma forma comercial. Eu vejo hoje um grande comércio em relação a isso. E não é só os filmes de guerra, não, né? Tem vários filmes que, se você for analisar, são sequências extensas, longas. Aí eu fico pensando assim, o roteirista ou roteiristas passando semanas elaborando como matar e como morrer numa cena, né? Porque na realidade tudo é escrito antes de ser filmado, né? Então eu acho isso questionável, isso me incomoda, e não é de hoje, e também na realidade isso é uma coisa que está acontecendo agora. A gente for analisar, principalmente após o final dos anos 60, tem filmes maravilhosos sobre esse assunto, mas tem uns que são claramente filmes que exploram a violência sem um menor critério de questioná-la. Isso eu acho que afeta, de algum modo, as pessoas também. Cria uma certa insensibilidade. E eu gosto muito desse raciocínio também, concluindo esse meu pensamento. A violência no cinema ela tem que incomodar a gente, não ser prazerosa. Então, quando eu vejo as pessoas saindo do cinema, você viu aquela cena que a cabeça voou, o braço também, tem alguma coisa errada. Porque a violência era para incomodar e não para se transformar num deleite, num prazer, que às vezes eu vejo as pessoas falando. Por isso que os grandes filmes que têm sequências de violência, de alguma forma questionam ela, mas você sai do cinema e você não consegue reproduzir. Olha, você viu aquela cena, você não consegue, porque a violência incomodou. Então, mas quando ela torna-se um elemento de prazer ou de apreciação, acho complicado. E talvez seja o caso, não sei, não vi esse filme que foi citado aqui, mas se tem essa extensão da violência, afinal de contas, por que ela aparece na tela? É para ser questionada ou é para agradar aqueles que de algum modo têm um impulso violento? Eu não sei, não saberia responder. Mas eu gostaria de concluir assim, falando que é uma questão de ética. Eu vejo filmes que, em certo sentido, ultrapassam qualquer limite da razoabilidade em nome da bilheteria. É complicado. Só para fechar essa colocação que você acabou de fazer, neste filme, primeira parte dele aparece o produtor da cocaína e tal, o chefão, né, do tráfico, executando meia dúzia de funcionário dele por ter, enfim, cometido algum deslize. Executando sumariamente, de joelho, de costa para ele, na nuca e tal. Então isso já cria uma revolta muito grande. E durante todo o filme, eles acabam liquidando com 95% dos soldados, quase todo mundo, etc. Sobrou ele mais 2, e ele acaba sendo capturado e um dos soldados restantes executa ele do mesmo jeito que ele executou os outros. Foi o grande prazer do filme. Então, veja, não devia ser assim, né? Você devia ficar revoltado querendo que ele pagasse a sua... Mas como ele foi... O desejo de quem assistia é que ele fosse executado. Como se não tivesse lei para isso, né? Fora da lei, né? A lei é minha. A lei... Olho por olho, dente por dente. E aí, de algum modo, está incentivando uma ideia, né, doutor? Está incentivando alguma ideia. Então, por isso que, às vezes, a crítica cinematográfica, que eu faço parte desse corpo de crítica, a crítica é muito criticada também nesse sentido, porque, às vezes, a gente tenta elaborar um pensamento sobre isso. Tem certos filmes que acabam estimulando. Não para que lei? Vamos matar logo, né? De alguma forma, essa mensagem, de algum modo, é uma mensagem equivocadíssima, né? Mas ela é influente. O cinema é influente. De algum modo, isso está mais ou menos afetando as pessoas. Estão gostando? Este é Marco Antônio Moreira,
crítico de cinema, um dos maiores especialistas da nossa terra no assunto, que continuará conosco no próximo episódio do Expresso Sindimepa. Aguardem.